eu presto atendimento. Eu acho assim, o acolhimento poderia ser melhor, né? Mas para mim, ele está regular, devido às condições que a Secretaria de Saúde oferece para um centro de saúde. Se fosse melhor, trabalharíamos melhor também. Eles poderiam, né? Então, assim, os médicos são excelentes, tanto como as meninas que nos acolhem também são excelentes, só que demoram muito para atender. A enfermaria é o segundo lugar ou terceiro, às vezes, que ele está passando aqui dentro. Então, o que a gente costuma fazer a gente não só faz acolhimento, a gente também faz a classificação de risco. Então, quando surge uma vaga na enfermaria, o médico, o enfermeiro avaliam os pacientes que tem para subir, e esse paciente acaba subindo para a gente, aqui para o terceiro andar, com alguma história. A gente já sabe alguma coisa dele, já sabe se ele é um paciente crítico ou não, se ele precisa de um leito com oxigênio ou não. Então isso a gente também classifica, né, para receber o doente. Quando ele chega, a equipe que está de plantão recebe esse paciente, recebe o auxiliar, ou o médico, o enfermeiro que está trazendo esse doente, conversa, passa-se o plantão, né? E a gente já aborda. Normalmente quem aborda o paciente na chegada aqui é a assistente social, a psicóloga, o enfermeiro, o auxiliar que está no quarto, junto com o médico. Já conversa, já explica para ele como funciona aqui em cima, horário de visita, quais são as regras, quais são as normas, se ele tem direito a acompanhante, como é que funciona isso. Hoje, nesse serviço, são os enfermeiros responsáveis pelo acolhimento. Então, o acolhimento fica o dia inteiro, desde o horário que abre até o término do serviço, existe a porta aberta para o acolhimento, né? Acho uma coisa interessante é que o acolhimento não é só uma escuta qualificada, né? Ele pressupõe uma escuta qualificada, mas ele também é resolutivo, né? Não que esse acolhimento resolva tudo, mas eu consigo dar vazão para quase todas as necessidades dos pacientes que aparecem aqui. Então, esse eu vejo como ponto principal. Para um acolhimento ser resolutivo, ele tem que ter uns pressupostos, né? Senão ele não vai ser resolutivo. Não adianta eu não ter um médico de retaguarda para alguma queixa clínica e pôr um enfermeiro ou outro profissional ficar o dia inteiro fazendo o acolhimento, tá? Então esse eu acho que é um ponto básico. Eu não tenho médico em todo o período de acolhimento, mas a grande maioria eu tenho. Então eu tenho uma retaguarda. Isso é que faz o acolhimento funcionar, que ele seja resolutivo, senão não adianta. Eu escuto a queixa, tudo e falo, muito bem, então eu vou marcar sua consulta para daqui 3 meses. Quando a gente tem a vaga, porque a gente está agendando semanalmente, né? Não está com a agenda aberta, livre, porque a nossa demanda é muito grande aqui. Eles reclamam bastante, muito, né? Mas nós tivemos muita saída de muitos médicos aqui recente, o ano passado, né? Que saiu demissão ou foram transferidos. Então ficou bastante difícil aqui a unidade, né? Então por isso que a gente teve que fazer essa escuta e colocar numa lista de espera para priorizar o atendimento, para quem mais precisa ser atendido. Agora, em relação ao atendimento com ele, né? Todo o processo desde a gravidez, tudo, foi ótimo, não tem o que falar. Horário marcado, não costuma ter muito atraso, tudo. Agora, acolhimento já é um pouco complicado. No caso, fora da consulta marcada, ele ficou doentinho, tudo que a gente precisou vir. Teve que enfrentar fila normal e muita gente. Acho que isso não é um problema só da unidade, que é um problema assim, geral do SUS, né? Mas não é vamos falar assim, não é os funcionários que são competentes, nada disso. Eu acho que é mais a mesma quantidade de pessoas que precisam ser atendidas e o número de unidades e funcionários que não é tão adequado no caso. Em relação a conseguir dar conta dessa demanda espontânea que chega e é avassaladora, né? E a gente tendo que dar conta disso e ao mesmo tempo ter que dar conta das nossas atribuições enquanto atenção básica, que é também acompanhar o paciente desde do nascimento até a idade mais avançada nas suas diversas patologias, acompanhar a gestante, o idoso, que agora a gente, né, com esse aumento da expectativa de vida, a gente vem percebendo
um grande aumento aí do número de doenças crônicas mesmo e a necessidade de acompanhá-las, né? Foram várias tentativas de fazer o acolhimento com dia específico, com hora específica, por equipe, ou todo mundo acolhe todo mundo, né? Então, assim, a gente sofreu com alguns ritmos que a gente se impôs, mas que com o passar dos anos a gente foi encontrando aí uma medida, cada serviço acabou se adequando e fazendo o acolhimento na maneira que se encaixa, né, na sua estrutura física, que se encaixa com a quantidade de profissionais que tem, né, e foi entendendo mais o que é acolher, o que é ter uma postura acolhedora, né, sem a ânsia de ter sempre uma resposta positiva para o usuário. Hoje eu entendo o acolhimento muito diferente do que eu entendia há 10 anos atrás. Não, pode falar porque a gente vai cortar, é off. Aí tá ótimo. A grande questão que eu penso é que é uma postura do trabalhador de saúde perante a clientela, perante o paciente, perante o cidadão. Eu acho que, ou nós, trabalhadores da saúde, mudamos a nossa forma de relacionarmos com o cidadão que nos procura no serviço de saúde, ou a gente pode fechar as portas. Então, para fazer um serviço de saúde tem que acolher bem. E acolher é chamar pelo nome, é conversar, é escutar, é ouvir, é explicar, é procurar resolver, é se responsabilizar, é acompanhar no tempo, é criar vínculo. Enfim, é uma nova postura que nós, funcionários públicos, temos que ter perante as pessoas que são os nossos objetos, no sentido de objeto, trabalho, razão de ser, motivo da existência da gente. Uma diretriz que todas as unidades do serviço têm no acolhimento é de olhar para cada sujeito na sua necessidade, na sua subjetividade. Então, assim, quem é esse sujeito que ele chega, de onde que ele vem, qual é a família, qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade, qual é o seu sintoma. A partir do que ele vai trazendo, da história que ele vai trazendo, vai se fazendo uma construção que a gente chama de projeto terapêutico individual. O paciente, quando chega em qualquer ambulatório ou em qualquer serviço, ele chega com medo, chega com aquela expectativa toda, às vezes angustiado, ora triste, ora feliz, então a gente tem que recebê-lo da melhor maneira possível, né? A gente está sempre lidando com emoções, né? Eu acho que o nosso dia a dia é gratificante. Apesar de estressante em alguns momentos, mas é bem gratificante. Uma atitude acolhedora, a equipe tem que, todo mundo pode acolher. Não é só os profissionais da saúde, inclusive até a zeladora que fica lá, às vezes acaba escutando aquele paciente, traz o paciente até a gente, porque às vezes nem todos têm aquela noção, assim, às vezes fico sem graça de chegar e contar um problema para um profissional que não conhece. Então, às vezes, ele, olha, conheceu um profissional da equipe que não está atendendo em si, mas tem vínculo com aquela pessoa, ele traz o seu problema e esse problema é exposto, é tratado na reunião de equipe para a gente tentar ajudar aquele paciente. Então é isso, a equipe inteira tem que ter uma atitude acolhedora. Felicidades é como a outra colega nos avisou, é você não ter que ir ao posto de saúde, só o problema de você ir lá ao posto é sinal que existe algum problema. Porque dificilmente você vai entrar num posto de saúde, sentar e falar, tá tudo maravilha. É impossível. É impossível você chegar dentro do posto e falar, não, tá tudo, nos mínimos detalhes, tá tudo bem, tá ótimo, sorriam todo mundo. Isso jamais acontece dentro do posto de saúde. Já que você entrou no posto de saúde, é porque você tem algum problema. Ou você está doente, ou te chamaram, ou vai fazer alguém está fazendo alguma reclamação, ou está acontecendo algo. Ninguém te chama você lá para falar, olha, vem ver o posto como está bem, como está ótimo, não consta nada, não existe nada aqui dentro. Está tudo tranquilo. É ver que as pessoas procuram a unidade básica, e se procuram é porque elas sentem que aqui elas
estão sendo acolhidas, que elas têm uma resposta aqui. As pessoas chegam já perguntando pelos nomes, né? Ah, eu quero falar com a fulana de tal. Então, assim, existe o vínculo. Eu acho que quando a gente vê dados de cobertura, por exemplo, a gente vê que está com uma cobertura legal em vacina, por exemplo, deixa a gente feliz também. Então, são pequenas alegrias no dia a dia. É um vínculo muito forte, então a gente acaba se envolvendo demais. Pessoas que vêm só para trazer um bolo para você, pelo seu atendimento. Tem pessoas que vêm te dar um abraço. Ah, tô passando, vim te dar um oi. Então, eu acho que o saldo sempre é positivo, né? Eu acho que por isso que eu sempre bati na tecla de que a recepção é realmente o cartão de visita. Se você não é bem acolhido, o resto não funciona tão bem. Para o acolhimento acontecer, é preciso disponibilidade das pessoas, disponibilidade para escutar, disponibilidade para estar presente frente ao outro. Para o acolhimento acontecer, eu acho que são os detalhes de tudo. Desde de você colocar uma cor na parede da unidade, você colocar um vaso de flor, tudo isso para mim é o acolhimento, mas principalmente as pessoas têm que estar muito disponíveis às outras e acredito que a atitude de aceitação frente ao outro, a atitude de você olhar para o outro, no caso da saúde mental isso é muito importante, assim, olhar para o outro além da doença, além do diagnóstico que ele tem, você olhar para ele enquanto pessoa, você olhar para o desejo dela. Você vai em outros lugares, outros postos, tudo, eles falam assim, ah, você tem problema de cabeça, vai lá, toma um remédio e vai embora. Aqui não, cuida de você, tem o tratamento, o acolhimento dos CAPs, tem também os lugares que a gente viaja todo ano, com a oficina, com o vitral, né? E com o CAPS Leste. E eu sou orgulhosa de falar que eu tô aqui, porque eu sinto que é aqui um sonho para mim. Isso aqui, eu entro daquela pontinha para ali, eu tô entrando no paraíso. Quando eu vou embora eu entristeço. Porque saber que aqui tem um ser humano, não tem apenas assim um CID, uma numeração, né? A gente não é números, nós somos pessoas em primeiro lugar. Eu acho que você tem que tratar a pessoa como pessoa, enxergar isso e a partir disso sim você consegue desenvolver um bom trabalho. Eu acho que a ambiência é uma coisa que pega muito, né? Então assim, desde o paciente chega, fica em pé na fila, isso já é extremamente desconfortável. Uma coisa é você esperar sentado, outra coisa é esperar em pé. Daí a gente teria que priorizar idoso, gestante, mulher com criança no colo. É a nossa demanda, é a maioria da nossa demanda. Daí a gente não tem como fazer essa priorização. E para quem está no balcão também é condição de trabalho ruim também, né? De ver a pessoa em pé. Você vê a pessoa em pé, a pressão da fila, aquilo, tem gente que fica tão ansiosa com aquela fila que acaba assim querendo dispensar logo o paciente que está atendendo para poder chamar o próximo que já está impaciente ali, né? Coisa que se mexesse na ambiência já ia melhorar bastante. Ah, o seu Francisco, usuário antigo aqui. Peraí, Rogério. Porque eu sinto aqui, desde quando eu entrei, que agora você é coordenadora, né? Então, ela já me tratava bem como as outras, né? E não posso reclamar nada, sempre fui bem atendido. Qualquer hora que eu chegasse, eu era atendido. E sou, né? Conheço, bem dizer, quase todos os nomes. Olha, eu acho que, conforme estou sendo bem tratado, acho que não precisava melhor, né? A gente se sente bem, né? Às vezes melhora um pouco, porque depois que faz por aqui, parece que tem aquela sensação de uma melhora, assim, que refresca mais, assim. Antes, às vezes, está meio apavorado, né? O centro de saúde ele não é mais o postinho de antigamente que só fazia vacina e pré-natal, né? Que era muito ligada à criança e à gestante, era aquilo que a gente fazia. Hoje a gente acabou se aperfeiçoando e tendo que lidar com uma demanda muito maior mesmo.